ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Exedim até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, e multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Queridos, esse texto, ele foi escrito em 593 a 570 a.C. E há razões suficientes para sustentar que o próprio profeta Ezequiel é quem escreveu o livro na Babilônia. E é um livro que ele não tem muita citação no Novo Testamento, mas ele tem notáveis correlações com o Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, quando nós vemos ali que fala da visão de Cristo, que corresponde às aparições de Deus nas visões de Ezequiel. Em Apocalipse 21:1, a Bíblia diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E também em Apocalipse 22:1 e 2 diz assim: então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então nós podemos ver que há uma relação entre esse texto que nós lemos de Ezequiel, muitos anos antes de Jesus nascer, com o texto também em Apocalipse, que fala dessa árvore da vida. E essa árvore da vida é uma árvore que produz águas, que vem trazer para mim e para você rios de águas vivas, onde nós possamos entrar nesse rio e receber uma transformação para nossas vidas. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos experimentando somente o raso. Nós não estamos querendo mergulhar nessas águas profundas, nessas águas que vão trazer novas experiências para nós. Interessante que no final ele fala também da descrição do retorno dos exilados, como ressurretos dentre os mortos. E aí Paulo está dizendo sobre regeneração. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 2, no versículo 5, quando a Bíblia diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós podemos entender
que essa passagem de Ezequiel, ela traz para mim e para você algo muito profundo. E nós podemos aprender muitas coisas com esse texto. E exatamente em 573 a.C., o Senhor concede a Ezequiel a visão do novo templo. E aí, queridos, quando nós olhamos para esse texto, talvez você fique imaginando assim, pastor, mas que visão é essa para mim no dia de hoje? O que tem a ver essa palavra com os dias de hoje que eu estou vivendo? Você está vivendo um novo tempo na sua vida. Nós saímos de um lamaçal de pecados, nós saímos de uma vida toda desregrada e estamos na presença do Senhor. Nós temos que viver esse novo de Deus para nós, mas não tem como nós experimentarmos os milagres do Senhor, não tem como nós experimentarmos o sobrenatural do Senhor se nós não descermos a essas águas, se nós não aprofundarmos essas águas, que falam de águas do rio da vida, água que traz transformação para nossas vidas. E qual que é o principal propósito desse livro de Ezequiel, desse capítulo 47? Incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que Ele cumprisse a sua promessa e reconduzi-los à terra prometida, e conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glória. E é isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Se você já está caminhando com o Senhor há muito tempo, se você começou agora, se não está acontecendo mudança, se você ainda não está usufruindo dessa nova glória na sua vida, nós temos que rever aquilo que nós estamos fazendo. Porque de repente nós temos que mergulhar, de repente nós temos que sair da zona de conforto e entrarmos mesmo nesse rio que traz vida, nesse rio que traz transformação. E é um rio de águas que dão vidas, e esse rio fluía daquele templo. De repente você pensa assim, pastor, mas aquele templo era um local onde fazia o sacrifício de animais, talvez existia muito sangue naquele lugar. E aí você fala assim, mas como pode sair águas purificadoras daquele lugar? Queridos, mais à frente nós vamos entender isso daí, porque quando ele começa a medir, aquelas 4 medidas dão exatamente 2.000 metros. Então aquele rio, ele tinha 2.000 metros de largura, e era um rio muito grande. Interessante, quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos da história de um homem, nós lembramos da história de Naamã, que Naamã não quis entrar naquele rio por 2 motivos. Primeiro, pelo orgulho, e em segundo lugar, porque aquelas águas eram sujas. E muitas vezes, quando nós olhamos para esse texto também, a gente fala, pastor, mas eu não quero entrar nesse rio, porque ali havia sacrifício de animais, muito sangue naquela água, mas a palavra está nos garantindo que aquelas águas eram purificadas, porque eram águas que saíam do Santo dos Santos. É uma água transformadora. Então nós temos que quebrar o nosso orgulho. Primeira coisa que a gente tem que entender, que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não fazemos nada sem a presença do Espírito Santo. Nós não somos nada se Jesus não for conosco. E em segundo lugar, nós temos que quebrar essa barreira de achar que aquela água é imunda, achar que aquela água não transforma, porque a palavra, ela nos garante. E também, queridos, naquele tabernáculo havia uma grande bacia de bronze, ou seja, um lavatório, onde os sacerdotes, eles lavavam as mãos para que não morressem. Está lá em Êxodo capítulo 30, do versículo 17 ao 21, conta essa história. E também no templo de Salomão, essa bacia foi substituída por um grande mar, um mar muito maior. Em 2 Crônicas diz, no 2 Crônicas 4:6, também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Então aqui, nesse templo, havia ali um grande lavatório, onde os sacerdotes lavavam as mãos. Queridos, nós temos também que entender que nós temos que ser lavados com essa água. Nós temos que entender que nós precisamos dessa água purificadora em nossas vidas. Porque muitas vezes nós levamos uma vida de pecado, nós levamos uma vida de qualquer maneira. A gente quer servir a Deus e quer servir ao mundo. Mas Deus está com pressa de fazer a obra em nossas vidas. E muitas vezes, querido, nós deparamos com situações que às vezes deixa a gente triste, deixa a gente desanimado. O pastor que pregou aqui ontem no Point Rock,
o pastor Fabrício, ele contou algo interessante, que tinha um pastor americano conversando com um pastor brasileiro. E o pastor americano falou para o pastor brasileiro, olha, está acontecendo um grande avivamento no Brasil. E o pastor brasileiro, glória a Deus, é verdade, nós estamos vivendo esse avivamento. E ele falou assim, no Brasil tem 80% de cristãos, juntando, católicos e evangélicos, dá aproximadamente 80%. E aí o pastor americano fez uma pergunta para ele. Então lá no Brasil não tem mendigo pela rua? Lá no Brasil não tem corrupção? Lá no Brasil não tem pessoas que estão precisando de algo? E aquele pastor ficou muito triste. Que avivamento é esse, queridos? Que nós estamos vivendo se pessoas estão aí fora precisando de Jesus. E nós que somos lavados, nós que estamos passando por essas águas purificadoras, nós temos que acolher essas pessoas também. Avivamento verdadeiro é quando nós passamos em algum lugar e falamos do amor de Jesus, pregamos quem é Jesus, vidas são transformadas, vidas são recuperadas. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo dentro de uma igreja, dentro de uma bolha, onde a gente vive o melhor de Deus, a gente recebe o melhor de Deus, mas a gente não quer compartilhar isso lá fora. Avivamento é quando nós vemos um todo dentro do reino de Deus se cumprindo. Então, queridos, que nós venhamos a cada dia entender que quando nós somos purificados, quando nós mergulhamos nessas águas, tem que haver mudança nas nossas vidas, tem que haver transformação de verdade. Onde eu e você passarmos, Jesus tem que brilhar em nós. Onde nós falarmos desse amor de Jesus, a palavra tem poder para libertar. Mas muitas vezes, queridas, as pessoas não estão dando crédito à palavra, porque às vezes nós não vivemos um bom testemunho, nós não estamos vivendo essa palavra no dia a dia. Alguém também postou um vídeo falando sobre orações e dizendo que todas as religiões do mundo, a que menos fica mais assim diante do líder, diante do Deus vivo que nós servimos, a que menos fica, a que menos ora, somos nós cristãos. E aí, queridos, muitas vezes nós queremos receber esse milagre, nós queremos receber o sobrenatural do Senhor, mas a gente não paga um preço de oração, a gente não lê a palavra do Senhor, a gente não vive essa palavra cada dia. É difícil, queridos, porque a Bíblia diz que para servir o Senhor, o caminho é estreito. Largo é o caminho que nos leva à perdição, então nós sabemos que é estreito, nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que decidir por Jesus e nós temos que entender que essas águas, elas nos purificam de verdade. Mas como o nome sugere, ele simboliza também por abundância de água fresca, que significa plenitude de vida na presença de Deus. E é para todos, queridos. Você pode receber isso na sua vida. Você pode mudar esse quadro dentro da sua família, dentro da empresa que você trabalha, na faculdade que você estuda. Você está ali para fazer a diferença. Você está ali para ser um agenciador da palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós entramos mudos e saímos calados. Quantas pessoas que compartilham, eu já vivenciei isso algumas vezes. A pessoa às vezes trabalha em algum local, estuda em algum local, a pessoa só vai descobrir que a pessoa serve a Deus 1 ano, 2 anos depois. Que testemunho é esse que nós estamos dando? Que plenitude de vida na presença de Deus nós estamos tendo? Se nós não estamos testemunhando o amor de Deus aí fora. Queridos, nós temos que anunciar essa palavra. Nós temos que anunciar esse rio da vida. Nós temos que anunciar que existe um rio que se as pessoas beberem dessa água, nunca mais elas terão sede. Mas depende de mim e de você anunciar isso aí fora. Nós não podemos calar. Na visão do templo, em Ezequiel, as bacias anteriores foram substituídas por um rio de águas vivas. E esse rio de águas vivas, ele está passando aqui nessa noite. Esse rio de águas vivas está olhando para você e dizendo, filho, filha, eu quero transformar a sua vida. Somente creia e mergulhe nesse rio. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Talvez isso seja melhor visto neste rio da vida, saindo da casa para trazer a cura à terra. E quando nós entendemos que esse rio da vida sai dos santos, ele traz cura para mim e para você. Ele pode trazer cura física e também trazer cura espiritual. Mas para isso nós temos que experimentar isso, queridos.
E falando um pouquinho agora do texto. Depois de ver as cozinhas do templo, lá em Ezequiel 46, um pouquinho atrás, o profeta reparou num pouco de água que saía do Santo dos Santos e que passava pelo lado sul do altar. O guia conduziu o profeta até a porta do norte e ao redor do templo até a porta oriental, onde viu a água saindo debaixo do templo do lado sul. Ali aquele profeta viu aquelas águas saindo e ele começou a imaginar como que pode sair uma água branquinha, uma água purificada de dentro daquilo ali. E aí, queridos, quando nós entendemos o que é essa água, lá em Salmos 36, 8, fala que eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber corrente das tuas delícias. Corrente de delícias. Salmos 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Este rio que nós estamos falando nessa noite é um rio que traz esperança, é um rio que traz uma notícia nova para mim e para você, mas não tem como experimentarmos se nós não mergulharmos nesse rio. Interessante que quando o guia mediu a profundidade daquela água 4 vezes, o rio tornou-se tão profundo que não era possível nadar nele. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre isso, o côvado era 50 centímetros, 1000 côvados, 500 metros. E cada vez que ele media, era 500 metros. Por isso que eu falei que o rio tinha 2.000 metros de largura. Era um rio muito grande, era muita água, queridos. Então nós não podemos contentar em viver às margens desse rio. Nós não podemos contentar em viver no raso, nós temos que aprofundar. Mas para isso, nós temos que entender essa passagem. E aí, eu quero começar dizendo, a vida do servo de Deus é vivida de 4 maneiras diferentes, ou de 4 níveis diferentes. O primeiro deles está no versículo 3, quando ele fala que mediu aquelas águas que iam até os tornozelos. Tornozelos, coisa superficial. Imagina uma pessoa que quer molhar somente os pés, só para se refrescar. Apenas os sapatos e as meias são removidas. Isso é insuficiente, queridos. Nós não podemos contentar em molhar somente os tornozelos. Porque aqui fala de pessoas que, como adulto, entram numa piscina infantil, ou seja, coisa superficial. São pessoas que aceitam a Jesus, colocam Jesus no seu coração, permanecem no nível de salvação e nada mais. Recebe o frescor da água e nada mais. Quer viver aquela vidinha ali, está tudo muito bem. Eu estou bem do jeito que eu estou. Eu não quero compromisso. Eu não quero viver para fazer a obra de Deus nessa terra, queridos. E nós temos que fazer parte dessa grande comissão. Ide e fazer discípulos. Essa grande comissão é eu e você. E muitas vezes nós queremos atribuir isso a outras pessoas. Aí é o pastor que tem que fazer, é o meu líder que tem que fazer, é o fulano que tem que fazer, é o discipulador que tem que fazer. Queridos, é para todos. Então não se contente em molhar somente os tornozelos. E a segunda medida que ele fala, é quando ele mede até os joelhos, no versículo 4. Agora o nível de água atinge uma nova dimensão. Você pode caminhar, mas não correr. Porque quando as águas estão até o joelho, você não consegue correr dentro dessas águas. Ele representa o tipo de cristão que está em conformidade para reunir religiosamente todos os domingos. Vem para a casa de Deus, escuta a palavra, volta para casa, fica a semana inteira em casa, não frequenta uma célula, não quer fazer um discipulado, vive aquela vidinha de mesmice. É de domingo em domingo, contentando ainda como se fosse no raso. Ou seja, está com as águas até os joelhos. E ele vive uma vida religiosa. Também, queridos, nós temos que entender que quem tem uma vida cristã transformada e profunda, ele se molha na água, mas nada mais acontece quando molha até os joelhos. E a terceira medida que ele faz, lá no versículo 4, ele fala da medida que vai até a cintura, que representa também até os lombos. E aí, queridos, nós entendemos que representa o esforço e 3/4 do corpo já está na água. Não se aprofunda por medo e sem saber como será, insegurança. Quantas pessoas, queridos, estão com essas águas na altura dos lombos?
estão começando a experimentar algo de Deus na sua vida, mas tem medo de liderar uma célula, tem medo de fazer um discipulado, tem medo de falar algo para alguém, mas se é de Deus, querido, Deus garante. Deus é Deus. E às vezes a gente vive essa insegurança, vive esse medo. Ah, eu não quero dar a palavra na célula porque eu não sei dar a palavra. E pela misericórdia, Deus tem trabalhado em muitas vidas nas orações aqui pela manhã. São poucas pessoas, né, irmã? São em torno aí de 12, 15 pessoas, às vezes em 20 pessoas. E para a glória de Deus, eu tenho falado com o pessoal, amanhã você traz a palavra. Tem uns que passam a noite sem dormir, dá dor de barriga, cansaço, mas dá a palavra, queridos. Isso aí a gente vai perdendo medo, vai perdendo aquela insegurança. E aí nós temos que entender que quando nós estamos mergulhando nessa água, é o Senhor que vai nos capacitar. Nós não podemos conformar com a vida cristã mais ou menos, nós temos que ter o melhor, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Não porque merecemos, mas é pela misericórdia. A misericórdia de Deus nos alcançou. E finalmente, queridos, ele fala do quarto nível. Quando ele mede aquela água, a pessoa está completamente submersa. E aí, não há mais nada, somente o Senhor. O contato com a terra, essa terra seca, circunstância ou coisas que dão segurança, estão longe. Agora, tudo é uma questão de depender do Senhor. Coisa maravilhosa, queridos, quando nós dependemos do Senhor. Quantas vezes eu já quebrei a cara por fazer coisas da minha maneira e não depender do Senhor em tudo. E às vezes a gente depara com pessoas que falam, pastor, eu orei e Deus me deu orientação assim, assim, assim. O que o senhor acha? Eu falei, eu não acho nada, se Deus já te deu orientação, para que você está pedindo mais? E a pessoa não entende, queridos, mas só vai entender quem está mergulhado profundamente nessas águas. Porque aí nós não dependemos mais das coisas dessa terra, nós dependemos do Senhor, quando nós mergulhamos completamente. É o lugar onde você está cercado por água, onde você tem que colocar em prática o conhecimento e comunhão com Deus. A condição é colocada pelo Senhor a nós, e essa condição é nadar. Nós temos que mergulhar, queridos, e entender que quando nós chegamos a esse nível de conhecimento, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, é o momento que você vai ser usado para pregar a palavra nessa terra. É o momento que você vai ser usado para pregar lá dentro da sua faculdade. É o momento que você vai ser usado para ministrar, como foi ministrado aqui nessa noite, o Deus do impossível. Nós sabemos que nós servimos um Deus do impossível, mas muitas vezes nós não tomamos posse disso, porque nós não mergulhamos da maneira que precisa mergulhar. Então que nessa noite você venha entender esses 4 níveis, que nós entendemos que quando nós passamos pelo quarto, que é mergulhar completamente, nós entendemos que Deus trabalha. E quando ele fala dessa margem do rio, que está também nesse texto, ele fala qual que é o objetivo de ir à outra margem. Qual que é esse objetivo? Deus nos coloca para alcançar a margem oposta. Só quem andando em espírito, isso é, caminhando em direção ao alvo, removendo medos, aceita desafios, e ao mesmo tempo em que precisam de todos os benefícios que ela nos traz a vida do Espírito. Queridos, quando nós entendemos que nós estamos do outro lado da margem, nós sabemos que ali Deus está presente. Ele fala de árvores, árvores da vida, árvores que estão profundas, árvores que estão plantadas à beira de ribeiros, árvores que têm raízes profundas. E é isso que nós temos que entender também quando nós temos raízes profundas. Quando nós conhecemos a outra margem do rio, Deus nos leva até lá para que nós possamos ser alcançados, nós possamos ser capacitados a cada dia. E em Filipenses capítulo 3, no versículo 12 ao 14, a Bíblia disse, não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, muitas vezes, nós às vezes somos orgulhosos. Quantas vezes a gente vai falar para alguém, a pessoa fala, eu já sei tudo isso, eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse.
E nós não sabemos tudo, queridos. Nós estamos sempre em processo. Eu me lembro que a gente foi participar de um congresso, e lá eles colocaram uma plaquinha em todas as pessoas que estavam ali. Atenção, estamos em obras. Eu achei tremendo aquilo ali, pastor. Estamos em obra todos os dias. E quando eu entendo isso, queridos, que nós não alcançamos ainda aquele objetivo, eu entendo que todos os dias nós somos trabalhados. Todos os dias eu peço ao Senhor misericórdia pela minha vida. E é algo interessante que a gente vai aprender, está aí o Perspectiva, a igreja oferece vários cursos, a gente aprende todos os dias, mas nós vamos morrer sem saber alguma coisa. Mas sabe o que me consola na palavra de Deus? É que a Bíblia diz que tem mistérios que serão revelados só na glória. Então, queridos, nós não precisamos achar que a gente sabe tudo, achar que a gente já está pronto, que a gente esteja pronto a receber algo de Deus, que a gente esteja pronto a conhecer a outra margem, que a gente esteja pronto para passar por um processo de Deus. Eu falei aqui pela manhã que participamos também de um café com pastores, e esse pastor que pregava lá, ele falou algo interessante. Quem faz engenharia civil sabe o que é isso. Se você subir no elevador num prédio de 15 andares e você olhar lá de cima, você vai ficar tonto, vai ficar com medo. Mas quando o pedreiro, o engenheiro, o eletricista, ele vai trabalhando nesse prédio desde a fundação, ele fica um tempo na fundação, um tempo no primeiro andar, um tempo no segundo andar e assim por diante, é um processo. E quando ele chega no último andar, ele olha, ele não tem medo. Por quê? Ele conheceu a base. Ele sabe da estrutura que tem aquilo ali. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós temos também que ter um fundamento, nós temos que ter uma base. E qual que é a base, pastor? Orar, vigiar, jejuar, ler a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. E este rio também, ele representa a vida no Espírito. João capítulo 7, versículo 37 e 39 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então essa palavra aqui, ela fala que se alguém tem sede, venha a mim e beba. O próprio Jesus falando, quem bebe desta água, nunca mais terá sede. E nós vivemos um evangelho, nós vivemos uma vida cristã, que muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus e ainda estamos com sede. Então nós temos que rever isso. Nós temos que ver onde estamos errando. O que falta para a gente estar sendo saciado com essa água, que é uma garantia para mim e para você. E talvez você nessa noite, ouvindo essa palavra, você esteja perguntando assim: pastor, quem são os convidados para participar desse evento? Quem são essas pessoas que podem entrar nesses níveis, né? Nesse nível de tornozelo, joelho, cintura, ou lombos e completamente coberto por essa água. Quem são essas pessoas? Primeiro, queridos, são os sedentos. Cadê os sedentos de Deus nessa noite? Glória a Deus. Eu quero participar, eu quero ter sede da palavra de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 55:1: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Também, lá em Apocalipse 21:6, ele diz: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Então, os sedentos são os primeiros a ser convidados a participar desse evento. São os primeiros a ser convidados a entrar nesse rio. Outra classe que nós podemos entender, os pecadores. Portanto, todos os pecadores. A Bíblia diz em Isaías 1:18: vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve,
ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branca como lã. Queridos, então todos os pecadores, todos, são convidados também a participar desse rio. E em Lucas, capítulo 19, versículo 10, a Bíblia disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui a Bíblia está falando, o próprio Jesus falando. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós começamos a determinar: esse aqui vai ser salvo, esse aqui não, esse aqui pode participar, esse aqui não. E a misericórdia que Deus teve por mim, por você, muitas vezes fica muito distante. Então nós temos que entender, queridos, que esses também são chamados os pecadores, todos os pecadores. Outra classe, os cansados e sobrecarregados, também são convidados a participar, a entrar nesse rio. Mateus 11, 28, muito conhecido: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas dentro da igreja carregando um fardo que não é para você carregar? Tira esse fardo, queridos. Deus tem um fardo leve para você, o jugo dele é suave. E muitas vezes a gente está preso nisso daí e a gente não recebe. Isso talvez possa ser um impedimento para você entrar nessa profundidade com Deus, mergulhar nesse rio da vida. Mas tire todo esse cansaço, coloca todo esse cansaço nos pés do Senhor e peça a Ele para te dar um fardo suave, um jugo leve. E também Ele fala de todos que quiserem vir. Lá em Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Oséias 6:1, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Também em João 6,35, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, queridos, nós entendemos que todos aqueles que são convidados, os sedentos, pecadores, cansados, sobrecarregados, oprimidos, e todos que quiserem vir, é um convite para todos participar desse evento, entrar nesse rio, participar daquilo que Deus tem para nossas vidas. E também você pode estar pensando: como e quando isso deve acontecer? Como e quando devem ir a esse rio? Primeiro, a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 6:2, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ou seja, querido, o tempo é agora, já, sem demora. Você que está aqui nessa noite, talvez você ainda não decidiu por isso, é agora. Deus quer que você vá agora participar desse rio da vida, mergulhar nesse rio da vida e experimentar o sobrenatural que Ele tem para a sua vida. Também Ele fala que temos que deixar tudo para trás. Lucas 5:11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mateus 19, 27 e 29 diz assim: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir, que será de nós? E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aqui nesse deixar tudo para trás, muitas vezes, queridos, nós estamos servindo a Deus, mas a gente quer levar alguma coisa com a gente. Eu gosto muito de dizer que nós entregamos os problemas para Deus, mas qualquer situação, e a gente fica segurando na cauda dele. Qualquer probleminha que acontece, a gente puxa o problema de volta. E quando ele fala que deixar tudo para trás, nós temos que servir a Deus verdadeiramente. Eu me lembro quando eu converti de pouco, eu falava assim no meu consciente: eu vou para a igreja, mas eu não vou deixar minha cervejinha. E passado uns tempos, aconteceu uma situação, eu deixei a cerveja. Mas assim, deixei a cerveja, mas eu não vou deixar o meu jogo. Vou continuar jogando, fazendo a minha fezinha.
Queridos, nós temos que deixar isso para trás. E tem coisas que nós temos que entender que nós não podemos participar. Essa semana mesmo eu ouvindo duas pessoas comentando, duas pessoas cristãs, elas falando de órfãos da terra. Eu falei, que livro é esse que vocês estão lendo? Não, pastor, é a novela, não sei de quantas horas lá. Queridos, pessoas dentro da igreja amarradas em novelas. Eu achava até que era um livro. Eu falei, quem escreveu esse livro? Órfãos da Terra. O nome é até interessante. Mas a pessoa estava comentando aquele fato como se fosse uma coisa real. E aí eu falei, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia de mim também, porque eu tenho que falar para elas. Com muito amor eu fui e falei, irmãs, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos viver algo novo para Deus. E é exatamente na semana que eu estava preparando essa mensagem. Porque primeiro eu estou falando de mim. Não foi fácil, não é fácil, querido. Quando eu falo que nós estamos em obra, nós estamos sendo transformados dia após dia. Mas como que nós vamos experimentar, como que nós vamos mergulhar nesse rio de Deus, se nós não deixamos para trás coisas que não agradam a Deus, coisas que não acrescentam nada para mim e para você. Então, queridos, nós temos que rever isso. Eu até brinquei pela manhã, né? Que às vezes a gente perde um tempo ali assistindo o jogo do Galo Mineiro, o Galo perde, a gente fica triste, e aí a gente fica triste, não leu a palavra, não orou, e ainda sai dali aborrecido. Não estou dizendo para você parar de torcer para o Galo, porque senão você vai sofrer mais ainda. Mas então, queridos, nós temos que deixar a coisa para trás, nós temos que entender isso. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós vamos experimentar isso. E também, queridos, outra coisa que ele fala, como e quando nós devemos ir? Nós devemos ir confiantes e crentes. 1 João 1:9 diz assim, 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, confiar em Deus. Por isso que eu falei isso aqui na primeira parte, que a gente tem que deixar tudo para trás. E a palavra de Deus, ela nos corrige. E essa correção, nós temos que entender que é o Pai que nos corrige na palavra, porque Ele nos ama. E aí, quando nós temos essa confiança, quando nós somos crentes verdadeiros, a gente ora e algo acontece. E aí, infelizmente, queridos, nesse período que eu vivi, né, servir a Deus e servir ao diabo. Porque jogo, coisa do inimigo. Servir a Deus e tomar cervejinha. Servir a Deus e continuar assistindo a novela. Não acontecia nada diferente. Pela misericórdia, Deus foi trabalhando na minha vida e tem trabalhado até hoje. Para a gente confiar no Senhor e crer verdadeiramente, nós temos que pedir o Espírito Santo para tirar isso de nós. E é Ele que faz isso, queridos. Eu não mudo ninguém, pastor Adonai não muda ninguém. Mas Deus muda. O Espírito Santo muda. Então começa a orar, começa a pedir ao Senhor, Senhor, me tira isso do meu coração, que eu não venha assistir esses seriados, essas novelas, que eu não venha participar dessas coisas que não agradam ao Senhor. Isso é você e Deus, é coisa particular. E quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos verdadeiramente, nós entendemos uma outra coisa, que nós temos que ir com seriedade. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Coração aberto, coração limpo. E quantas vezes nós estamos diante do Senhor, o nosso coração está todo impregnado, nosso coração está cheio de coisas que não agradam a Deus, e aí a gente se humilha diante dEle e pede, e muitas vezes, querido, pela misericórdia Ele nos atende, pela misericórdia Deus pode te abençoar, mas é algo que nós temos que nos purificar a cada dia. E aí, queridos, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. E entenda, queridos, que as águas vivas estão fluindo. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua trajetória. Deus quer fazer de você homens e mulheres de Deus nessa terra. Deus quer te usar com poder e graça. E eu entendo, queridos, que muitas vezes o meu ministério estava travado, porque eu não abria meu coração. O meu ministério estava travado, porque eu estava querendo servir dois senhores. E nós temos que entender,
Se Deus tem um propósito na sua vida, esse propósito vai se cumprir. Se Deus tem um propósito, vai se cumprir no tempo dele. Então entenda. E lá em João 4,14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí nós aprendemos que o profeta Ezequiel é levado a níveis pela profundidade das águas. E quando ele é levado a esse nível, ele entende que ele precisa mais de Deus, ele entende que ele precisa ser trabalhado por Deus. E trazendo isso para mim e para você, nós precisamos mergulhar nessas águas também. Precisamos entender o poder da vivificação dessas águas transformadoras. Esse rio produz vida e alegria. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, tristes, abatidas, e a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se alegre no Senhor, deixe os problemas de lado, não olhe para o barulho, para a circunstância, olhe para Jesus. Não contente em ficar às margens desse rio, nem no raso, mas se aprofunde, mergulhe cada vez mais. Muitas vezes não mergulhamos e queremos um milagre. Muitas vezes acontece isso conosco. A gente não faz o que a palavra está nos ordenando e a gente quer que algo aconteça. O milagre só vai acontecer quando a gente tiver a proximidade com Deus, quando nós tivermos intimidade com Deus. Busque o Espírito Santo, ore sem cessar, porque eu creio que Deus quer levantar uma igreja verdadeira nessa terra, uma igreja que esteja na posição. Não importa o que você está passando hoje, creia no milagre na sua vida, creia nessas águas transformadoras para você e para a sua família, em nome de Jesus.